Elivaldo Barbosa, muito bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Vamos lá para o plano nacional, porque o Senado Federal ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, rejeitou o texto da reforma trabalhista, Elivaldo, mais uma sessão polêmica. Exatamente. Foi uma derrota do governo, foi 10-9 a favor do não ao relatório do senador Ricardo Ferraço, o relator da reforma trabalhista. E essa derrota, Tiago, já tem repercussão lá em Brasília, na política nacional. Do lado do governo, do Palácio do Planalto, uma interpretação em relação ao comportamento do PSDB, um aliado importante, e até mesmo do PMDB. O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, votou contra o relatório. O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, também votou contra. Não foi digerida essa manifestação dos dois parlamentares que são da base governista. Ou seja, os tucanos não estão na avaliação, por exemplo, de Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Os tucanos não estão cumprindo nem com a determinação de sair dos cargos, deixar os cargos do governo, mas com o compromisso de votar a favor das reformas que tramitam no Congresso Nacional. Ontem foi um exemplo bem claro sobre essa situação. Mas o governo procura também minimizar a derrota, afirmando que foi um episódio normal, compreensivo, e que agora a expectativa é esforço concentrado para a votação em mais uma comissão, a de Constituição e Justiça, e aí a batalha final, que é exatamente a votação no plenário, que pode ocorrer ainda antes do recesso do meio do ano. O presidente Temer está na Rússia e lá comentou o resultado dessa votação. Vamos ouvir. Vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada, né? E depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade. Então agora vai para o plenário é que vai decidir, e lá o governo vai ganhar. Qual é a sua estratégia, presidente, para reverter essa derrota? A estratégia é a maioria simples, né? A maioria simples vai ganhar no plenário tranquilamente. Está certa essa vitória no plenário? Perdão? Eu acho que está certíssimo no plenário, nós vamos ganhar, o governo vai ganhar no plenário. Mas o senhor também não esperava que isso fosse acontecer hoje, presidente? Isso não pode ter outra surpresa negativa? Não é surpresa negativa, não. Não é surpresa negativa, não. Mas isso é assim mesmo, porque tem várias fases, né? Várias etapas. E nas etapas você ganha uma, ganha outra, perde outra, não é? O que importa é o plenário. O Brasil vai ganhar no plenário. O presidente minimiza essa derrota, Elivaldo, e lembrando que nós tínhamos 2 piauienses nessa sessão. Exatamente, né? Senadora Regina. Regina estava lá na primeira fila, lá, né, no votou coro contra. dos contrários à reforma trabalhista, e mais o senador Ciro Nogueira. Senador Elmano Ferrer, também, que votou favorável à reforma trabalhista, que ele já tinha manifestado, inclusive, essa posição. Agora, o presidente do PSDB, o presidente nacional do PSDB, botou culpa no Palácio do Planalto. Tasso Gereissati disse: como nós poderíamos aprovar se o presidente levou todo mundo e foi para a Rússia? Aliás, há quem diga que o governo cochilou nessa votação, né, menosprezou um pouco, né? Deixou que alguns suplentes votassem no lugar dos titulares. Dois do PSD, um saiu. E o suplente que entrou, que é do PSD, votou contra. Cochilou. Então foi uma cochilada, foi um aviso aí para as duas outras etapas, Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. E, de certa forma, para a oposição, é um gás, é uma energia importante para ampliar o movimento contrário à reforma trabalhista que tramita lá no Senado Federal. Bom, Elivaldo, ainda falando em Senado, foi aprovada lá a proposta de alongamento das dívidas dos estados que beneficia o Piauí. Exatamente. Já os governos estaduais tiveram um dia de sorte, um dia de graça no Senado Federal, comemorado, inclusive, pelo governador do Piauí, o Wellington Dias, que está lá em Brasília. Exatamente ontem foi aprovada a lei, o requerimento que legaliza o alongamento da dívida dos estados com o BNDES na Comissão de Assuntos Econômicos, e no mesmo dia foi enviado para o plenário e também teve a aprovação conforme um acordo que havia sido feito anteriormente, inclusive com o presidente Eunício Oliveira. Com isso, segundo o governador Wellington Dias, o Piauí deve assinar esse contrato. Primeiro, o Conselho Monetário Nacional se reúne ainda no mês de junho e até o final de julho ele assina esse contrato, que poderá, dependendo da quantidade de contratos do Piauí com o BNDES, poderá resultar numa economia mensal em torno de 15 milhões de reais, mais de 180 milhões por ano, que serão agora dirigidos para outras áreas de atuação do governo,
principalmente investimento, e como é recurso do Tesouro Estadual, imagino, é do Tesouro Estadual, não deixa de ter uma folga também para a programação do governo com relação à sua principal despesa, no caso, a folha de servidores, de pagamento de servidores. Elivaldo, quem também foi a Brasília foi a Prefeitura de Teresina em busca de recursos para a construção de escolas de tempo integral. Exatamente. Ontem o prefeito Firmino Filho, o secretário do Planejamento Washington Bonfim e da Educação Kleber Montezuma se reuniram com a direção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aí nessa foto aparece conversando com o presidente do fundo, FNDE, Silvio Pinheiro, e com presença também do deputado federal Atila Lira, que é o coordenador da bancada do Piauí no Congresso Nacional. Essa reunião, Tiago, também encaminhou algumas reivindicações da Prefeitura da capital, como, por exemplo, a liberação de 2 emendas de bancada, 2 emendas da bancada federal no Congresso. Uma do deputado Atila Lira, que prevê a liberação de 50 milhões de reais para a Teresina para a construção de escolas de tempo integral. E uma outra de autoria do deputado Rodrigo Martins, que prevê a liberação de 60 milhões de reais para a construção de um centro de tempo integral para o ensino infantil na capital. São investimentos que, para a Prefeitura de Teresina, considerados imprescindíveis ao desenvolvimento dessa modalidade de atuação pública na área da educação.